Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à terceira parte da nossa série, da nossa videoaula sobre personalidade humana. Aqui nós vamos ver as estratégias de adaptação. E com as estratégias de adaptação, você vai poder conseguir montar o seu mapa de como que você funciona, como que você opera, qual que é a sua personalidade. Se você não viu a série ou a aula número 1 e número 2, corre aqui no canal, tá aqui embaixo no descritivo, a primeira parte e a segunda parte, que são necessárias para você ver esta terceira parte, tá bom? Então, vamos nessa. Apertem os cintos. Eu vou iniciar aqui o nosso compartilhamento. Muito bem, aqui está a aula de personalidade humana. Pessoal, o que a gente estava vendo aqui, né? A gente estava vendo sobre um breve resumo, né? Que a personalidade humana, ela tem a ver com temperamento, traços genéticos que eu recebo ou herdo dos genes dos meus pais, e isso não é aberto à negociação, é o que é, mais as vivências infantis, as 200 e 250 mil horas que eu vou ficar sob o cuidado, sobre a tutela dos meus cuidadores, meu pai, minha mãe, meu avô, seja quem for que me cuidou, né? Esses cuidadores, eles vão dar o melhor que eles podem, alguns vão ter uma infância melhor, outros nem tanto, mas todo mundo, independente da infância, vai ter algumas faltas de necessidades emocionais básicas, que a gente viu lá na primeira aula. Necessidades emocionais básicas são tão importantes quanto necessidades fisiológicas, dormir, comer, né? E respirar. As necessidades emocionais têm a ver com conexão e autonomia. E os cuidadores, eles não vão conseguir dar em algum grau qualitativo 100% dessas necessidades. E a partir daí, nós vamos desenvolver crenças, visões representacionais que eu tenho de mim mesmo, o outro e o mundo. É isso que nós vimos na primeira e na segunda aula, certo? Agora nós vamos dizer que a partir dessas crenças, como eu enxergo o outro, como eu enxergo o mundo, eu começo a criar estratégias de adaptação, que são comportamentos que eu vou desenvolvendo para conseguir ser aceito na minha infância, para querer que meu pai e minha mãe me amem, né? Para eu lidar com essas crenças, para eu lidar com as faltas e as ausências de necessidades que os meus cuidadores não proveram, tá? Eu vou iniciar a aula e aí isso vai ficar um pouquinho mais claro. Mas caso você não tenha visto essa questão aqui de vivências infantis, necessidades e crenças, isso está na aula 1 e 2. Volte lá, dê uma revisada e agora nós vamos falar de estratégias de adaptação, tá? Bom, vamos às estratégias. Para falar sobre estratégias de adaptação, primeiramente, nós temos que entender o seguinte: nós temos que entender que o nosso corpo, ele opera da seguinte maneira. Nós temos dentro de nós, no cérebro, uma estrutura chamada amígdala, que é como se fosse uma estrutura que está o tempo inteiro lendo os estímulos sensoperceptivos que nós recebemos, ou seja, algo que eu vejo, algo que eu escuto, algo que eu toco, algo que eu cheiro, né? Todas essas informações, elas entram no nosso cérebro, passam pelo filtro do tálamo, que é como se fosse um grande porteiro do cérebro, né? E vai passar por essa estrutura amidalar. A amígdala, ela é como se fosse um carinha que está lá dentro com um taco de beisebol, né? Eu acho que eu já falei isso em alguma aula, com um taco de beisebol, certo? E as informações que a gente recebe senso-perceptivas são como se fossem bolas lançadas. E essa amígdala está o tempo inteiro lendo as situações e tentando categorizar elas em isso é perigoso ou isso não é perigoso, isso é perigoso ou isso não é perigoso. O tempo inteiro. Perigoso para ameaça de vida. Por exemplo, um leão vai vir me comer, isso aqui é venenoso, eu corro risco de morrer. Basicamente assim. Por quê?
O nosso cérebro, ele ele não foi criado, né, nos últimos 5.000, 1.100 anos. Ele vem de um período desenvolvimental darwiniano, tintim por tintim, o processo de evolução dele, né, de seleção natural, é lento, tá? Ao longo aí de milhões de anos, tá? E nós vivemos cerca de 2 milhões de anos num determinado tipo de ambiente que nós não vivemos mais, que era uma coisa meio relacionada a savanas na África, caçar e coletar. Ali, né? Este momento foi onde a gente passou grande parte, 80, 90% do nosso período de tempo como Homo sapiens ou algo do gênero, e só nos últimos 20.000, 5.000 ou 1.000 anos que nós fizemos uma curva desenvolvimental a partir da agricultura, a partir da propriedade privada, em que nós vivemos hoje dessa forma que nós vivemos, em cidades, apartamentos, tecnologia. Durante 2 milhões de anos a gente vivia na savana, caçando e coletando. Então o nosso cérebro ele tem o aparato protetivo desta época, tá bom? Só que hoje nós já estamos em outra, né? Uma época mais, em algum grau, mais segura. Nenhum leão vai caçar você. A maioria das pessoas, em algum grau, vai conseguir ter água, conseguir ter algum tipo de alimento. Não precisa todo dia sair para caçar, coisas desse tipo. Mas o nosso cérebro entende como se nós estivéssemos ainda nesse período evolutivo, nesse período de 2 milhões de anos, na savana lá da África, tá? Então, isso é importante porque a amígdala, essa estrutura, ela é uma estrutura protetiva, instintiva, que ela vai ler mais rápido do que nosso cérebro consciente se alguma situação é ameaçadora ou não é ameaçadora. Porque se vem um tigre na minha frente, né, e eu olha, vejo um animal de 4 patas, tem bolinhas pretas, etc. Será que é um gato? O tigre já me comeu, meu processamento consciente é muito devagar. Então a amígdala, ela vai processar essa informação, dizer, isso é perigoso, antes mesmo do que minha consciência consiga perceber. Então ela fica ali com um taco de beisebol na mão, né, esperando as bolas, que são as informações. E ela está o tempo inteiro, 24 horas por dia, filtrando. É perigoso, não é perigoso? É perigoso, não é perigoso? Essa é a função dela. Quando ela lê algo como perigoso, ela rebate a bola. Quando ela rebate a bola, ela ativa no nosso corpo uma série de processos hormonais que fazem nós ativarmos o que a gente chama de sistema de mobilização, sistema de luta ou fuga. O meu coração começa a bater mais rápido, o meu pulmão começa a respirar de uma maneira mais rápida também, para a gente ter mais oxigenação nas pernas e conseguir correr ou enfrentar esta ameaça. Minha pupila dilata para aumentar o campo de visão. É como se eu entrasse no modo Rambo, um modo perigo, modo em que eu tenho que ou lutar contra aquele tigre, se assim eu pensar que consigo, né, vencer aquele tigre, ou sair, fugir, correr, fugir, para que eu consiga sobreviver. Esse sistema é o sistema de mobilização. Quando a amígdala está lá filtrando as informações e ela rebate a bola, ela lê algo perigoso, sistema de mobilização entra em cena, luta e fuga entra em cena, tá bom? Isso tem a ver com o sistema nervoso simpático, luta ou fuga. É quando a gente lê, a gente não, nosso cérebro lê situações como perigosas. Então a gente tem toda uma excitação corpórea, estresse, tensão muscular, né? Medo, raiva, agressão, tudo isso para lutar contra o inimigo ou fugir do inimigo. Percebam, quando vocês levam um susto, por exemplo, né, sei lá, eu estou dando uma aula aqui, daqui a pouco cai um livro na estante aqui atrás e faz um barulho muito grande. Pum! Minha amígdala vai rebater. Ela rebateu dizendo: tem algo perigoso aqui, Fernando. Vamos tomar cuidado. Ativo o meu sistema simpático. Ativo o meu sistema simpático. Meu coração começa a bater mais rápido, eu levo um susto, né? E aí eu olho, é só o livro que caiu no chão. Eu entendo que não é uma ameaça. E aí eu consigo regular esse sistema simpático. Mas percebam que antes mesmo de eu ver que era um livro cair no chão, meu corpo já se ativou para me preparar.
tem que ser muito rápido, senão eu sou comido pelo tigre. Faz sentido? Então, via de regra, a amígdala fica ali, tentando ler qualquer informação para ver se é perigoso ou não perigoso, sobrevivência ou não sobrevivência, né? Quando liga, nosso corpo se mobiliza para o perigo. Quando ela não liga e não vê as informações como ameaçadoras, nós ficamos num sistema que se chama sistema de engajamento social. Quando a gente lê o ambiente como seguro, imaginando que a gente teve um vínculo seguro com o nosso cuidador. Lembra do macaquinho, do experimento da primeira aula? Da sala estranha, o macaquinho fica lá com a mãe, aí ele descansa, relaxa, e aquele ambiente ele fica seguro, certo? Então, nesse sistema seguro, num ambiente seguro, nós temos o sistema de engajamento social. Nesse sistema a gente está relaxado, normalmente a gente come, faz digestão, vai no banheiro. Por que come, vai digestão, vai no banheiro? Porque essas tarefas, elas nos colocam vulnerável, né? Sexo, defecar, dormir, tudo isso coloca o nosso corpo como vulnerável. A gente não consegue fazer isso se a gente estiver num sistema de mobilização. O corpo vai dizer perigo, não dorme aí, cara, fica atento. Tem pesquisas que mostram, né, que quando a gente vai dormir num quarto de hotel, por exemplo, na casa de uma pessoa diferente, desconhecida, por exemplo, desconhecida, eu digo assim, um amigo, um colega, qualquer coisa assim, que não é o nosso quarto, a gente não dorme tão bem, porque em parte nós ficamos semi-vigilantes, lendo aquele ambiente como não reconhecido, como algo perigoso. Claro, se a gente ficar lá uma semana, 2 semanas, 3 semanas, logo isso vai se tornar talvez um pouco um ambiente seguro, né? Então, o ambiente seguro, ele é necessário para nós desenvolvermos o nosso eu social, de interação, troca, eu consigo ter empatia com o outro, eu consigo ter conexão com o outro. Se eu estou com um luta e fuga ativado, via de regra, eu só vou pensar em mim. Apenas no ambiente seguro que eu consigo relaxar e ter interação social, tá? Contato com o outro, voz e expressão, aqui nesse ambiente seguro que eu consigo me abrir para ter a conexão com o outro e eu também dar conexão. Isso também é muito importante para os psicoterapeutas que estão observando essa aula e acompanhando essa aula, porque veja, normalmente o paciente ele não vai ter em algum grau um vínculo seguro lá do macaquinho. Ele teve uma mãe aquela de grade, de metal em algum grau, né? Então, para ele é difícil estar nesse ambiente seguro, é difícil dele buscar interações sociais, é difícil dele, em algum grau, conseguir estar relaxado. Pense num paciente ansioso, né? E não adianta nós ficarmos dando ativações comportamentais quando o paciente estiver nesse sistema de luta e fuga. Em parte, base do processo terapêutico é nós fornecermos um ambiente seguro para que o paciente consiga entrar no sistema de engajamento social. E aí a gente conseguir adentrar o paciente, fornecer uma base segura, que é o que a gente chama de reparentalização limitada, dar um pouco do afeto que o paciente não teve, dar um pouco de aceitação, né? Eu costumo repetir essa frase bastante nas minhas supervisões de caso, quando terapeutas me procuram, estagiários me procuram, que é o paciente, ele precisa se sentir aceito e entendido para só assim ele poder ser ajudado, tá bem? Então, uma pessoa, quando ela começa a terapia, ela começa normalmente nesse sistema aqui, e nós temos que trazer para o sistema de ambiente seguro de alguma forma, mostrando aceitação, mostrando congruência na nossa postura, mostrando espontaneidade, mostrando que nós estamos pegando ali junto com o paciente, tá? Fecha parênteses, isso é importante para psicoterapeutas. Bom, então nós temos o sistema de engajamento social, que é o sistema que nós vamos funcionar para conectar com os outros, expressar as emoções, comunicação, conexão, tá? Isso tem a ver com o sistema parasimpático. O nome técnico dele é relaxamento e digestão. E desse daqui, o sistema de mobilização, é sistema de luta ou fuga. E um terceiro sistema, que é quando o leão vem me pegar, o tigre vem me pegar, eu entro no sistema de luta ou fuga, certo? E aí eu saio correndo, porque eu me julgo que eu não consigo vencer o leão, né?
Se eu tivesse habilidades 1000, eu ia lutar contra o leão. Ou se eu julgasse que eu fosse um animal maior que o leão, eu ia lutar contra o leão. Não sou, então eu vou fugir e o leão vem atrás de mim. No momento que o leão é mais rápido e me pega, que eu me vejo sem saída, numa rua sem saída, não tenho o que fazer, desta fase de perigo, de sistema de luta ou fuga, eu avanço para um sistema de ameaça à vida. Aquela sirene tocando, perigo, 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 né? Que eu congelo ou eu desmaio, eu dissocio, eu saio de mim. É um sistema de imobilização. Então, ao invés do meu sistema simpático e todas as minhas funções vitais subirem, coração bater mais rápido, pulmão, tudo isso fazendo com que eu tenha energia para lutar ou fugir do bicho, eu desligo. Ele vai lá para baixo, ele me derruba, ele me congela, eu dissocio, eu saio de mim, eu tenho menos excitação corpórea, meu coração bate bem devagar, o pulmão fica só bem devagarinho, só para manter meu corpo vivo. Isso é uma espécie de proteção, né, a vida. Vocês podem reparar os animaizinhos, sei lá, sei lá, uma raposa fugindo de um tigre, né? Ela tá lá, a raposinha tá lá feliz, daqui a pouco aparece o tigre. A raposinha liga o sistema de mobilização. Lá feliz é o ambiente seguro, né? Aparece o tigre, ambiente de mobilização, luta ou fuga. Ela começa a fugir. O tigre vai atrás, e o tigre pega. Quando o tigre vai pegar e pega, e ela vê que ela não consegue mais, ela finge de morto. Alguns animais, principalmente ali os mamíferos, fingem de morto, na esperança de que o predador não, não, não se interesse mais por um pedaço ali, né, morto de alimento. Vocês podem ver isso nos vídeos ali de Discovery Channel, Netflix, agora tem séries animais, é bem interessante. Eles entram nesse sistema de ameaça à vida, de certa forma, para ver se conseguem sobreviver. Seja o predador saindo fora, não se interessando mais por aquilo. Vocês podem pensar situações graves, por exemplo, um estupro, onde alguém é estuprado, onde alguém é sequestrado e colocado num quarto. Tudo isso faz com que a gente ative esse sistema de ameaça à vida e a gente dissocie. Enquanto acontece o estupro, a pessoa não fica muito consciente, ela fica semi-consciente, ela sai do corpo, ela sai de si, ela não lembra muito bem das cenas, tá? Tudo isso para proteger tanto a brutalidade do evento, proteger a psique, mas também, de alguma forma, uma leitura de ameaça à vida, onde a gente desliga, ok? Então, esses são os três mecanismos que nós temos: ambiente seguro, perigo, ameaça à vida. Ambiente seguro, relaxamento e digestão, tá tudo legal, trocas sociais. Perigo, luta ou fuga. Eu luto contra o animal, eu fujo do animal. Luto se vejo que consigo vencer, fujo se eu sinto que eu não dou conta. E se a coisa fica, se eu interpreto como muito perigoso, eu desligo. Esse sistema, ele opera, eu estou falando aqui um tigre. Aí tu vai falar, mas o tigre não vem mais nos caçar. Beleza, mas pensem no seguinte, você tem uma apresentação amanhã do trabalho que é importante para os diretores da empresa. Você tem uma prova para fazer que é importante. Você tem um vestibular que você estudou o ano inteiro. Você tem um encontro com aquele carinha ou aquela menina que você gosta. Você vai ativar, o coração vai bater mais rápido, não vai? Você vai suar nas mãos, não vai? Você está ligado, você vai ligar no sistema luta ou fuga, tá? Você vai ligar no sistema luta ou fuga. Alguns vão direto daqui a pouco para esse aqui, de desmaiar, de congelar, de dissociar, de dar um branco na hora e não saber o que fazer, não é verdade? Então esses sistemas, eles operam no nosso dia a dia. Nós não temos mais um tigre que vai nos comer. Eventualmente, nós temos situações, infelizmente, pesadas, como um assalto, um sequestro, um estupro, violência, acidente de trânsito, essas coisas todas que vão ativar isso aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não precisa ser só nessas situações. No dia a dia de vocês, o trabalho é estressante, a escola é estressante, relacionamentos pessoais são estressantes. Vocês vão ler e operar a partir desta sinaleira aqui, verde, amarelo, vermelho, do sistema de engajamento social, mobilização e imobilização. A amígdala de vocês vai
lê as informações como perigosas ou não perigosas. Muitas vezes, até vocês estão num ambiente seguro, mas como vocês pensam, nossa, amanhã eu tenho aquela apresentação, você joga um leão imaginário que quase materializa assim na frente de vocês, né? É uma ameaça futura que vocês trazem para o presente. Quando vocês pensam na apresentação, vocês já ficam nervosos, tá? Então, sistema de descanso e relaxamento, luta ou fuga, paralisia. Por que eu estou falando isso? Porque isso vai ter a ver com as estratégias de adaptação comportamentais que nós vamos desenvolver para lidar com as nossas crenças. Por exemplo, vou ler aqui, ó, com os nossos cuidadores, dado que eles falham em algumas necessidades emocionais, principalmente relacionadas à conexão, eu vou ter que aprender a usar comportamentos, estratégias de adaptação para ser aceito e lidar com as minhas faltas, com minhas crenças, com como eu vejo o mundo, etc. São 3 tipos de estratégias de adaptação que nós temos, que tem a ver com luta, fuga ou paralisia. Luta, fuga, paralisia. Né? Então, o que é luta? Luta é compensação. O que é fuga? Evitação das situações. O que é o congelamento? É resignação. O que é o fingir de morto? É resignação. Então, as estratégias de adaptação que nós vamos ter vão ser de evitação, compensação e resignação. Isso tem a ver com luta, fuga ou paralisia, congelamento. Bem, aqui começa a ficar interessante, pessoal. Vamos tentar montar o quadro onde vocês conseguem fazer o pontilhado do funcionamento de vocês e da construção da personalidade de vocês. Olha lá. Primeiro se perguntem, o que faltou? E aí nós vamos ter necessidades emocionais não supridas, de conexão e autonomia. A segurança, ela está sempre presente, como eu falei na primeira videoaula. Ela perpassa a conexão e autonomia, dentro da pirâmide de Maslow, né? Mas vamos pensar em conexão e autonomia. Então pensem na infância de vocês, né? Como é que ela foi? No sentido de pai e mãe presente, carinhosos, afetuosos. E aí nós vamos, ó, conexão vai ter a ver com a falta dela, vai ter a ver com essas crenças vermelhinhas. A falta de autonomia vai ter com essas crenças amarelinhas. Vamos montar de vocês. Vocês tiveram relações instáveis na infância? Tem, não tem? No sentido de estar presente, dar carinho, hora não dá carinho, hora dá afeto, hora não dá afeto, hora está presente, hora não está presente, de uma maneira desorganizada? Se sim, talvez vocês tenham a ideia de a crença de abandono. Abandono é os outros podem sair a qualquer instante, as relações são instáveis, eu tenho que ficar, né, eu fico angustiado, me dá um vazio quando eu não estou com outro, quando eu estou sozinho, eu piro na batatinha, tá? Isso é abandono. Vocês tiveram uma falha de conexão em que o cuidador de vocês batia em vocês, agredia vocês de alguma forma, seja verbalmente, vocês sentem que as relações não são dignas de confiança, que se você deixar o outro entrar, ele vai abusar, ou você vai sofrer nesse sentido, talvez você tenha desconfiança e abuso. Você teve pai e mãe presente, ou cuidador presente, mas que não dava afeto, e você tem a ideia de que você está sozinho emocionalmente, desamparado, talvez você tenha privação emocional. Você teve na falha de conexão pais mais críticos ou exigentes de alguma forma, que passaram a mensagem explícita ou implícita de que tem algo de errado com você, com quem você é no âmago, você se sente um brinquedinho quebrado, não vão gostar de mim lá no fundo, se me conhecerem, talvez você tenha defectividade. Você teve uma falha de conexão no sentido de se mudar muito, trocar muito de escola, não ter muitos amigos na infância, né, destoar da média. Talvez você tenha isolamento social. Eu sou um peixe fora d'água. Eu sou estranho. Eu sou diferente dos demais. Autonomia. Vamos lá.
não foi estimulada a sua autonomia, você sente que depende das pessoas, né? Você não foi aquela criança que foi sozinha para o parquinho, ralou o joelho, levantou e foi de novo, que fazia as coisas sozinha, não ficava grudadinha ali na mãe, e a mãe, talvez ansiosa, não deixava você sair, e você sente que precisa da mãe, precisa que o outro faça, precisa que o colega faça, precisa, você não faça as coisas sozinhas, você sente que não vai dar certo se você fazer, talvez você tenha incompetência. Você é extremamente ansioso, acha que algo horrível vai acontecer e você não vai dar conta, né? Você tem fobia de avião, de entrar no avião, você fica o tempo inteiro perguntando esse na sua cabeça das situações, né, tentando ter controle sobre elas, que vai ser uma estratégia que nós vamos ver aqui, mas você sente que você é vulnerável, né, que o mundo é um lugar perigoso, coisas ruins vão acontecer a qualquer momento e você não vai saber lidar. Você teve pais ansiosos, talvez você tenha vulnerabilidade. A sua família, ela é toda emaranhada, é todo mundo junto, não tem uma separação, uma hierarquia, pais, filhos, avós lá em cima, é todo mundo horizontalizado, todo mundo sabe da vida de todo mundo faz tudo junto, você já cresceu, você já passou da adolescência, está todo mundo ali meio que emaranhado, tudo você consulta a mãe, tudo você consulta o pai, talvez você tenha emaranhamento. Você tem um senso que você não vai dar bom na vida, no sentido de que eu não vou conseguir me formar, eu não vou conseguir ter um trabalho, eu não vou ser capaz de manter um trabalho. A ideia de síndrome do impostor, tanto da incompetência quanto do fracasso, ou da defectividade, tem a ver com síndrome do impostor, né? Mesmo que eu estou dando certo, eu acho que vou ser desmascarado, a qualquer hora vão me pegar no pulo, talvez você tenha a crença de fracasso. Essas crenças aqui têm a ver com autonomia não estimulada. Estas daqui, vermelhinhas, têm a ver com conexão, falha na conexão de alguma forma, tá bem? E aí, aqui você já pode tentar supor quais são as suas crenças, como você vê e se sente. Se você tem um sentimento de vergonha, aqui é defectividade barra vergonha. Tem a ver com defectividade, tá bem? Então, o que faltou, como eu vejo e sinto. E aí nós vamos ver as estratégias, que é como eu tento me ajustar em relação a como eu me vejo e me sinto. E as estratégias de adaptação a gente viu que tem a ver com luta, fuga e paralisia, evitação, compensação, resignação, tá? Vejam só, eu posso usar a estratégia de grandiosidade e arrogo, uma estratégia de compensação. Então, por exemplo, eu me vejo como defectivo, certo? Insuficiente, todo quebrado. E aqui eu compenso, querendo mostrar que eu sou gostosão e os outros são uma porcaria, que é o narcisista, entendeu? Tudo que eu faço é maravilhoso, ou tem que ser. Eu posso criar a estratégia de orientação para o outro, que é uma vez que eu me vejo como um merda, alguém quebrado, eu vou fazer tudo que o outro quer para ver se eu consigo ser gostado, para ver se ele gosta de mim, por exemplo. E aqui qualquer uma dessas serve, né? Eu vou, por exemplo, abandono. Eu vou fazer tudo que o outro quer, vou me subjugar e ele ficar atento às necessidades dele, não às minhas, para não ser abandonado, para não ser abusado, para ver se eu tenho alguém, ao menos eu tenho alguém perto de mim, para não ser, já que eu sou um cocô humano, né, horroroso, eu vou fazer tudo que o outro quer para ser minimamente ser gostado. Já que eu sou um ET na Terra, diferentão, eu quero agradar fazendo tudo que o outro quer. Então perceba, essas estratégias, elas podem colar em qualquer um desses esquemas, tá? Independente de qual que você tenha. Mas tente ver qual estratégia que você tem. Você é grandioso, no sentido de tudo que eu faço é maravilhoso e que os outros fazem é uma bosta? Eu sou a última bolachinha recheada do pacote? Eu me oriento para o outro, eu me subjugo, me auto-sacrifico. O amigo liga às 3 da manhã, eu atendo e vou para casa dele porque ele quer conversar. Eu faço tudo que minha mãe e meu pai querem, eu faço tudo que meu namorado quer.
pergunta qual filme a gente vai ver, amor, no cinema. Tu que escolhe. Onde que quer jantar? Tu que sabe. Qualquer lugar para mim serve. Orientação para o outro, né? Você tem padrões inflexíveis. Nós vamos ver no próximo slide. Eu sou rígido, eu sou durinho, eu sou alguém que... Esse eu tenho. Padrões flexíveis e criticismo, né? Eu sou alguém obsessivo, metódico, que está o tempo inteiro fazendo alguma coisa, seja mentalmente, intelectualmente, seja praticamente, na prática, por exemplo, assim, se eu estou no colégio, eu fico estudando o tempo inteiro, se eu estou na faculdade, eu fico estudando o tempo inteiro, se eu estou no trabalho, eu fico trabalhando o tempo inteiro, se eu não estou fazendo nada disso, eu tô enchendo minha agenda com lazer, eu faço judô, karatê, depois tal, 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 encho minha agenda. Eu fico o tempo inteiro me ocupando. Eu estou em casa, aí eu subo no telhado para arrumar tal coisa, depois eu pinto a casa, depois eu faço isso aqui. Eu nunca paro quieto, porque parar quieto vai ativar algum desses esquemas. E eu vou sentir uma dor, uma ausência. Então eu estou o tempo inteiro operando aqui. E criticismo, porque essas pessoas costumam ser bastante críticas consigo mesmo, exigentes consigo mesmo, perfeccionistas. Tá? Você não sente nada, você é um robozinho, você nem consegue identificar suas emoções. Pause aqui e vá para a aula de emoções que nós temos aqui no canal, né? Emoções e comportamento humano. Você não sente nenhuma emoção, você é dissociado das suas emoções, uma estratégia de evitação. Evitação pode ser sentida emocionalmente ou comportamental. Você não sai de casa. Aqui eu sinto um pouquinho de ansiedade ou aflição, nessa de comportamental. Eu sinto um pouquinho a dor e aí eu evito para não aumentar essa dor. Então eu não vou no date com o gatinho, eu não vou na aula, eu não quero sair do meu quarto, eu não quero sair, né? Eu evito as situações, eu evito dar oi para as pessoas, eu não quero ver ninguém no elevador. Evitação. Né? Essa aqui a pessoa está tão dissociada que ela nem sente. Ela não sente nada. É um blasé. Né? Você tem depressão, no sentido que a depressão é uma forma de anestesiar a dor. Você sentia essa dor, na verdade você sentia essa dor, né, da necessidade não suprida, da visão que você tem de si do outro do mundo, mas você sente essa dor aqui, provavelmente de falta de conexão. Mas ninguém lhe deu conexão, ninguém nem escutou a sua dor, não tinha o que fazer com ela. Talvez você esteja num ambiente onde um ambiente invalidante, um ambiente que o pai, a mãe, seja quem for, ou está sozinho, ninguém escuta a sua dor. E aí você não tem o que fazer com isso. Então você deprime, você entra em desamparo aprendido. É como se fosse uma anestesia para não sentir. Você fica ali com uma camada de resignação. É o fingir de morto, tá? Você é aquela coisa de no início, quando eu não como, eu fico com bastante fome e eu sinto a dor da fome. Depois de um tempo, para de doer. Para de doer. A barriga para de roncar. Ela se acostuma a não ter aquilo. Mas se acostuma não no sentido bom. É uma desistência. Ou você é ansioso, uma estratégia compensatória. Essa aqui é uma estratégia de resignação. Essa é uma estratégia, a ansiedade é uma estratégia compensatória. Eu tento ter controle de tudo. Eu compenso, né? Então eu me vejo aqui, normalmente com esses amarelinhos aqui, né? Tão incompetente, acho que vou fracassar, e aí eu fico, ou que a pessoa, pode ser qualquer um desses, né? Normalmente, é que, de novo, né, gente? A gente viu em uma aula, quem tem a falha na conexão, quem tem a falha, desculpa, na autonomia, vai necessariamente ter tido falha na conexão. Este segundo é consequência do primeiro. Então, se você falha nesses daqui, você vai falhar em algum desses daqui também, tá? Todo mundo tem, todos os seres humanos têm algum dessas crenças ou esquemas. Às vezes um, às vezes dois, às vezes três, às vezes cinco, às vezes todos. Depende de quanto você teve dessas necessidades ou não, ok? Bom, então ansiedade tem a ver com compensação, com tentativa de controle. Eu tenho a ideia de que algo horrível vai acontecer, então eu tento ficar vendo tudo o que pode dar errado para ver se eu consigo ter um pouco mais de controle. Então, por exemplo, eu vou ir para um estado que eu nunca fui,
me mandaram lá por causa do trabalho, e eu sou ansioso. Eu acho que alguma. Ah, e se eu. E aí começa, né? E se eu passar mal lá? E se eu morrer? E se eu tiver uma doença? E se. E aí a pessoa começa a entrar, ver todos os hospitais da região, ver formas de se hospedar do lado que fique de um hospital, ver as rotas mais rápidas para acessar esse hospital, porque e se eu morrer, se eu tiver um infarto lá, eu consigo ir para o hospital rápido. Compra todos os remédios possíveis para colocar na sua bolsa, na sua mochila, para ter à disposição caso passe mal lá. Esse é um exemplo, né? Então, né? Uma mãe preocupada que o filho saiu de Uber para ir para a festa. Nossa, e se o Uber bater? E se o Uber abusar dele? E se o Uber sequestrar ele? Qual que é a estratégia de compensação? Fica o tempo inteiro ligando pro filho, tu tá bem, filho, tu tá bem, filho, tu tá bem, ansioso, não relaxa até o filho chegar em casa, né? Fica com o sistema de luta ou fuga ativado o tempo inteiro, porque fica criando leões imaginários o tempo inteiro. E aí fica tentando ter o controle, fazendo checagens o tempo inteiro para aliviar essa ansiedade, tá bem? Então, em resumo, gente, vocês podem ter qualquer uma, provavelmente, né, a falta de conexão, autonomia, e aí o grau da falta que vocês tiveram vai ter a ver com as crenças que vocês vão ter. Abandono, desconfiança e abuso, privação emocional, defectividade, isolamento, incompetência, vulnerabilidade, amaramento, fracasso. O que faltou, como eu me vejo e sinto, e a estratégia que eu crio para lidar com isso. Agora eu vou pegar essas estratégias de adaptação e eu vou transformar em frases para vocês se identificarem com mais clareza, tá bom? Que vai ficar mais fácil de entender. Ó, tentem ver como vocês são em termos de estratégias. Você é alguém que pensa somente em si, no sentido de egoísta? Acredita ser superior aos outros? Isso é grandiosidade e arrogo. Você está compensando algum, alguma dessas crenças. Ou você se orienta ao outro, que é sempre agradar o tempo inteiro se subjugando. Isso é subjugação, orientação para o outro. Né? Ou você está sempre ocupado com casa, trabalho, estudo, autoexigência o tempo inteiro e performance, criticismo a mil, exige a perfeição em quase tudo, né? Tenta soar, aqui é soar, suar, tenta suar sangue na vida, né? O tempo inteiro tem que suar sangue na vida. Aqui é uma compensação, padrões inflexíveis, tá? Este daqui é subjugação, é uma resignação. Tu te desconecta dos sentimentos e necessidades para não sofrer. Não sente nada. Fernando, estou escutando isso assim, ó, não sinto nada. Nunca senti ansiedade, tristeza, nem sei o que é isso. Provavelmente você, em algum grau, dissociado do self. As pessoas dissociadas do self, né, inibidas emocionalmente, elas também não sentem grandes alegrias. Ganham um grande prêmio, ganham uma promoção e fica assim, legal. É aquela pessoa que diz, nossa, que sangue frio, né? Alguém morre na sua família, você vai no enterro e fica ali como se nada tivesse acontecido, né? É alguém dissociado do self, porque no momento que você desconecta das emoções negativas, você também se desconecta das emoções positivas. Você é uma pessoa evitativa, evita socializar, se relacionar ou até sair de casa, aqui é evitação. Aqui também é evitação, né? Só que aqui é evitação emocional, esse aqui é evitação comportamental. Melhor nem tentar, eu não vou conseguir. Que vida horrorosa e sem sentido. Eu sinto uma dor e ninguém me compreende. Eu sinto desânimo e fraqueza. E aí eu me rendo, eu me anestesio. Eu fico ali na cama, vendo Netflix. Eu sinto a dor, mas não muito. É uma depressão, uma resignação a uma falta, provavelmente, de conexão que não foi olhada, que não foi validada, que não foi escutada. Tá bem? Normalmente tem a ver com um esquema de privação emocional. Eu sempre me ocupo mentalmente tentando prever todos os cenários possíveis, ó, compensando
ou até remoendo os anteriores na tentativa de ter controle. Então, como o mundo é um lugar perigoso, algo ruim vai acontecer, ou eu sinto que eu sou ruim, sei lá, ou que eu vou ser abandonado, ou que, né, eu sou defectivo, eu fico o tempo inteiro tentando prever o que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, na tentativa de amenizar isso aqui. É uma luta desesperada. É, se tivesse um tigre na minha frente, eu ia estar estapeando ele assim, ó, tentando fazer tudo que eu posso para fazer com que ele pare um pouco, tá? Você é ansioso, você compensa. Ou quando a dor é tão grande, normalmente relacionada a um abandono, ou uma desconfiança e abuso, que você sente um vazio enorme quando não está com alguém, quando o outro sai, quando o namorado ou a namorada sai. Você se desorganiza no afeto. Você ora luta, ora foge, ora resigna. Isso oscila durante o dia. Então, ora você tenta manipular os outros para ter o que tem, ora você ama no outro e está grudado e é a vida, ora você odeia essa pessoa, ora você está com raiva mortal, ora você está ansioso, ora você evita, ora você pensa somente em si. Ou seja, este último é uma dor tão grande que também tem a ver com uma segurança falha, abandono e desconfiança, tem esse asteriscozinho que a pessoa não teve segurança no sentido de abuso pessoal, né, e no sentido de presença emocional. Então a dor é tão grande, a pessoa sente um vazio, que ela usa todas essas estratégias anteriores que eu falei, só que de uma forma desorganizada. É o paciente borderline. É um paciente que é como se ele tivesse a pele em queimadura, né? Queimadura aquela de segundo grau viva. Tudo dói e a pessoa fica desesperadamente tentando buscar uma estratégia de adaptação que alivie toda essa dor. Esse tipo de paciente normalmente vai ter muito desses esquemas aqui, mas principalmente abandono, desconfiança e abuso. Então, se você sente que é desorganizado, xinga alguém, ora ama alguém, ora está grudado com esse alguém, diz você é minha vida, ora eu te odeio, as relações são instáveis na sua vida, você teve 15 namorados e namoradas, né, e troca, e vem, e odeia, e ama, e tira, e tem, veja, abandono, instabilidade. Né? Você está tentando o seu melhor, fique consciente disso, tá? E eu consigo ver que todos nós estamos tentando o nosso melhor aqui, tá? Por isso que eu gosto, em algum grau, da filosofia de Schopenhauer, não da saída schopenhaueriana, mas da base da sua filosofia, que ele diz: todos nós vivemos uma certa guerra na nossa infância, lutamos uma guerra porque nós não tivemos nossas necessidades plenamente supridas dentro de uma dose adequada. Né? E todos nós tivemos que tentar, desenvolvemos crenças, desenvolvemos visões de si mesmo, o outro e o mundo, e tivemos que criar estratégias de adaptação para sobreviver a esta infância. Então, hoje os adultos são como se fossem pessoas faceladas. Tem um que não tem uma mão, tem um que não tem um pé, tem um que não tem uma perna, tem um que está com um rasgo no peito, tem outro que está com uma ferida aqui andando. Todo mundo meio zumbi. Todo mundo com estratégias que usa e que criou para ter que lidar com as faltas das necessidades que a gente teve na nossa infância. Sobreviventes de uma guerra. E eu não vejo isso como patológico. É natural. Né? É natural, todos nós passamos por isso. Todos nós temos sequelas. O ponto, né, de um tratamento psicoterápico, aqui falando para terapeutas, é entender a estratégia da pessoa e não julgar isso é saudável, isso não é saudável. Mas a partir dessa estratégia, tenta ver o que faltou. E o que faltou a gente tenta dar, fazer o paciente escutar o que, que ele não teve e ver de que forma a gente pode buscar isso de uma maneira organizada agora na vida. E quando a gente faz isso, o paciente melhora. E ele para de usar um pouco essas estratégias aqui, porque ele vê que pode obter amor, conexão, autonomia e desenvolver sua autonomia a partir de uma base segura de uma outra forma. Isso ele vai experienciar na terapia. Então eu não vejo isso como patológico, eu vejo isso como digno, honrado, estratégias que a pessoa desenvolveu e está lá lutando uma guerra particular. Cada um está lutando uma guerra particular para ter o que precisa.
E o ponto é a gente conseguir entender a partir dessas estratégias o que faltou e mostrar ao paciente de que formas ele pode obter agora essas necessidades em algum grau, tá bem? Muito bem, pessoal. Aqui, então, vocês podem montar o mapa de vocês, ó. Ó que legal. Montem o mapa de vocês. Qual a necessidade que eu não tive? De que forma ela aparece? Se você tem dúvidas sobre essas crenças, revise ela lá na nossa segunda aula. E aqui tenta ler. Como que eu ajo aqui? Quais são as minhas estratégias? Tentem ler aqui. As estratégias sempre vão ter a ver com luta, fuga ou paralisia. Evitação, resignação ou compensação. Tá bem? E aí, só para fechar, eu vou falar um pouco sobre temperamento, que são aqueles traços genéticos, tá? Isso não influencia muito na psicoterapia e também eu acho que nem é tão válido a gente ver a fundo, porque não tem muito o que a gente fazer com isso. Primeiro ponto. Segundo ponto é, esses estudos eles se confundem muito com o desenvolvimento, a criação da pessoa. A gente não sabe o quanto que foi temperamento, o quanto que foi a criação e o desenvolvimento. E onde que a gente consegue melhor ver e melhor trabalhar? No desenvolvimento. Nós seguimos seres que, apesar de nós termos nossa maturação cerebral aos 20 e poucos anos, a gente segue desenvolvendo, segue aprendendo, né? Todo mundo é capaz de ter novos aprendizados, novas memórias e buscar uma vida plena ou feliz, seja lá o que isso signifique, né? Menos dolorosa, em algum grau. Então, é muito mais interessante a gente mexer no ambiente, porque na genética a gente não consegue mexer, né? Então, mas só para vocês verem o que são os traços genéticos, né? O temperamento, então, ele é uma combinação única de características inatas que influenciam a forma como a pessoa interage com o mundo, né? São traços estáveis que podem ser observados ao longo do tempo. É o, é o, é o sal, o tempero que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe, tá? E hoje a gente vê isso que eu estou falando. Antigamente se acreditava que eu nasci com determinada característica genética e é isso pro resto da minha vida, dei sorte ou não dei sorte. Hoje a gente vê que o ambiente influencia no desenvolvimento dessa genética. Essa genética se altera dependendo da influência que recebe do ambiente, tá bem? Então, pessoas que daqui a pouco têm uma genética até para, sei lá, desenvolver um câncer, dependendo do ambiente que elas estão, se é um ambiente não estressor, com pouco cortisol, onde a pessoa consegue prosperar, ela teve as necessidades bem supridas na infância, isso altera a propensão para ela desenvolver o câncer. Talvez ela nem desenvolva. Isso é epigenética, tá bom? Isso é bem interessante também. Uma hora eu posto uma aula sobre isso. Então nós temos uma base genética, mas que pode ser influenciada por fatores ambientais. É o que eu falei lá da pessoa obesa ou né, magra. Eu tenho os genes para ser magro, mas se eu ficar comendo McDonald's todos os dias, em algum grau eu vou começar a engordar. Então, influencia isso na modificação, né? Ou daqui a pouco uma pessoa que tem um gene predisposição para ser, né, gordo, alguma coisa assim, se alimentar bem, fazer exercício, dependendo do ambiente, talvez não o seja. É mais ou menos nessa linha, tá? Então, o temperamento fornece um ponto de partida para a gente entender como uma pessoa é propensa a reagir e se comportamentar. A interação com o ambiente e o aprendizado, como eu falei, podem moldar e modificar o temperamento ao longo da vida. Então, esses são os traços de temperamento, tá? É o chamado modelo Big Five. As pessoas nascem dos genes que a gente herda dos nossos pais, tá? Nossos pais. Um grau de agradabilidade para mais ou para menos, isso no sentido qualitativo, tá? Pensem numa régua aqui, ó, tá? Então, pessoas que são mais compassivas, cooperantes, mais agradáveis de se estar, outras mais ranzinzas, mais fechadas. É o meu caso, eu acho. Neuroticismo, por exemplo, que é a tendência a expressar emoções negativas. Então, aquela pessoa sempre neurótica, raivosa, ansiosa, tem talvez aqui um traço de neuroticismo. Extroversão, que é a tendência para procurar novos estímulos. Então, tem aquela pessoa que fica só na rotina dela, tá lindo e maravilhoso, não preciso viajar, tô ok. Tem aquela pessoa, né,
wanderlust, que quer viajar, conhecer o mundo, o tempo inteiro tá interagindo com pessoas e coisas novas, emprego novo, vida nova, roupa nova, uma tendência a procurar novos estímulos. Também tem um grau genético disso aqui, introvertido, extrovertido, fico na minha, não estou nem aí e quero socializar, quero viajar, etc. Né? Conscienciosidade, uma palavrinha ali, né, meio esquisita, que na verdade é rigidez ou não em relação a impulsos e valores, é o quão obstinado eu sou. Então, pessoas que vão atrás, dizem assim, eu quero isso, eu vou atrás disso, ou as pessoas que vai assim, se não der Deus, se der tá tudo bem, né? Pessoas não são tão obstinadas, sabe? São mais, assim, vida mansa ali, coisa, não tô nem assim, tá? Se der desse, se não der, tudo bem, vivo na praia, uma casinha aqui de sapê, né? O outro, não, eu quero, eu vou atrás, eu luto, vou suar sangue e tal, aquela coisa assim, né? Abertura à experiência, então interesse por novas vivências emocionais. Também entra um pouco nessa questão de rotina, mas num sentido emocional, né? Eu quero me relacionar com muita gente, eu quero viver coisas emocionais intensas. O arroz com feijão serve. Quanto eu sou aberto a experiências, tá? O quanto eu sou aberto a novas coisas, tá bem? Então, isso só para vocês entenderem, tem algum grau genético, mas que sofre forte influência ali das vivências infantis, das faltas das necessidades emocionais, que vão criar nossas crenças e nossas estratégias de adaptação, tá bem? Mas só para vocês saberem que existe, tá? Então, resumo, pessoal, nós temos esse temperamento, que tem a ver com esse modelinho aqui, tá? De traços que nós pegamos dos nossos cuidadores, e soma-se isso a vivências infantis. Vivências infantis tem a ver com a missão da infância, nós tentarmos ter o máximo que nós temos de conexão, certo? Um drive relacionado à sobrevivência, ao amor dos nossos pais, porque um bebê deixado à própria sorte na natureza não sobrevive, a gente viu isso na primeira aula. E depois de autonomia, que tem a ver com reprodução, tem a ver com me dar bem no mundo. Nem sempre esses cuidadores vão estar aqui, um dia eles vão morrer e eu tenho que aprender a caçar, eu tenho que aprender a fazer as coisas, né? Então, é um instinto de sobrevivência ali, esses dois drives, né? De conexão e autonomia que eu tenho que ter como tarefas evolutivas, necessidades que eu preciso receber. A infância é como se eu fosse uma plantinha e eu tenho que receber, ser regado por esses nutrientes. E quem que dá isso? Os meus cuidadores. A partir de que eles regam de mais ou de menos essa plantinha, eu começo a desenvolver crenças, visões representacionais de como as coisas são. O mundo é um lugar que dá pouco essas necessidades. O mundo é um lugar bom, o mundo é um lugar ruim. Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa ruim. Tudo depende da infância que eu tive e a relação que eu tive com os meus cuidadores. E a partir disso, eu começo a criar estratégias de adaptação, evitação, resignação, compensação, para tentar ter lá que eu criei lá na infância para tentar ter essas necessidades supridas, tá bom? E tudo isso é a personalidade humana. Em resumo, o que é a personalidade? A visão ali que eu tenho de mim mesmo, outro e o mundo, a crença e os esquemas que eu tenho e as estratégias que eu desenvolvi de evitação, resignação, compensação. Isso é personalidade, ó, 3D para vocês verem, ó. Quem eu acho que eu sou e como eu lido com isso. Olhando de fora, isso é a personalidade de uma pessoa, tá? Voltar para esse slide aqui, ó, bacana, para vocês tentarem traçar a personalidade de vocês. Deem um print aqui ou pausem e tentem traçar a personalidade de vocês. Com certeza, um pouquinho vocês não tiveram dessas necessidades, conexão e autonomia. Tentem ver como o que dói, né? Se vocês sentem as relações como instáveis, se vocês sentem as relações como ameaçadoras, se vocês se sentem desamparados, se vocês se sentem falhos e errados, se vocês se sentem ETs e diferentes dos outros, se vocês se sentem como incompetentes e são dependentes de outra pessoa, se vocês se sentem vulneráveis, o mundo é um lugar perigoso, eu não vou dar conta, se vocês se sentem emaranhados no pai, a mãe, no irmão, seja quem for, ou que vocês sentem que vão fracassar na vida o tempo inteiro. Qual a visão de mundo que vocês têm? Qual estratégias daí vocês usam para lidar com isso? E essas estratégias são
comportamentos repetidos tantas vezes na infância, porque nossos cuidadores são os mesmos, então a gente cria a mesma estratégia para lidar com o mesmo, né, cuidador. O cuidador tem uma determinada entrada ali de porca, né? E aí a gente criou essa estratégia que encaixa bem ali no cuidador. E aí a gente ficou 200 mil horas na infância usando essa estratégia. Aí quando a gente vai para a vida adulta, para quem tem um martelo, tudo é prego, né? A gente vai usar essa estratégia sempre. E aqui atrás está nossas crenças. E isso é a nossa personalidade. Legal, né, gente? Espero que essa aula tenha feito sentido, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre a aula, deixem nos comentários aqui que eu respondo. Se vocês quiserem o slide da aula, coloquem aqui nos comentários também o e-mail de vocês que eu mando o slide da aula, tá bom? Muito obrigado por acompanharem até aqui, pessoal. Espero que vocês estejam gostando da comunidade. Mais adiante nós vamos ter mais aulas, mais material. Daqui a pouco nós vamos começar aí a fazer umas lives. Eu vou ver aí como que vou introduzindo esse conteúdo aos poucos à medida que eu vou tendo tempo, né? Dos atendimentos clínicos, ok? Mas a ideia é a gente ir crescendo, comunidade aqui de psicologia, filosofia, enfim, educação socioemocional para todo mundo. Se você gostou, deixa um like, compartilhe, aquela coisa toda, passe para o amigo, tá joia? Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.